Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre este Deus seja louvado. Bom dia a todos vocês que estão sempre na expectativa da mensagem do dia, de uma pequena oratória de um dia, uma fala de um dia, onde nós meditamos. É como diz alguém, é uma pausa para meditação. O que Deus quer para nós, o que essa mensagem quer falar comigo, em particular. E assim, por isso Deus nos deu os ouvidos físicos e o ouvido do coração. Nós captamos os sons, as comunicações e refletimos no nosso intelecto e depois a gente às vezes deixa que ela caia no coração ou simplesmente esquece. Mas tudo aquilo que é de Deus deve ser guardado como tesouro, como diz a própria palavra, que a palavra é o sentido de muitas vidas, né? Pela palavra que as pessoas se orientam, é pela palavra que as pessoas se deixam conduzir pelo alto. E tudo aquilo que nós falamos, as mensagens, né, que vai para esse grupo do SC, são mensagens cristãs, são mensagens oriundas da nossa fé católica, apostólica, romana e mariana. Ela não vem de outras fontes, ela vem da fonte genuína dessa igreja fundada por Jesus Cristo. E como nós sabemos, durante todo o percurso do ano litúrgico, tem as celebrações das memórias de santos, das memórias da Virgem Maria, e assim também tem os tempos, né? Dividido o tempo de Advento, o tempo de Quaresma, o tempo de Natal, tem a oitava do Natal, depois tem Quaresma, tem a Páscoa, né? Tempo pascal e assim por diante. E da mesma forma que tem este ciclo, do tempo em tempo rezar dentro daquilo que diz respeito à vinda messiânica, à vinda de Jesus, existe também as memórias, que em cada dia do ano tem um santo que é o dia dele, para quem tem a devoção, para quem tem ele como referência de santidade, aqueles que têm uma devoção, uma simpatia por aquele santo, né? E ele é como um canal intercessor para muitos. Da mesma forma, hoje, neste domingo, coincidentemente, caiu o dia 4, que é o dia de São Francisco, um santo que revolucionou a história. É óbvio que ele não revolucionou a história por si. Tudo teve uma causa superior. Todos os santos são santos por causa do santo 3 vezes santo. É por causa de Deus. É Deus que nos santifica. É o Espírito Santo que santifica. Ele que orienta, Ele que mostra e Ele que nos dá a graça do dom da santidade, de nos tornarmos santos e muitas vezes com odor de santidade, mesmo enquanto na terra, nas nossas atitudes, no nosso jeito de ser e de viver. Todos os nossos movimentos, por menor que seja, reflete aquilo que temos dentro de nós. Se é paz, nós seremos pessoas transmissoras da paz. Se somos pessoas revoltadas, idem. Se formos pessoas nervosas, idem. Então, todo o nosso sentimento predominante, e se ele estiver gritante no momento, o nosso corpo falará, nossa boca falará, porque a boca fala do que o coração está cheio. E os santos, a partir do momento em que eles têm um encontro com Deus, quando os olhos deles se dilatam e eles conseguem ver o invisível pela fé, eles passam a se orientar a próprio caminho, a própria vida, literalmente sob o comando do alto, do Espírito Santo, por Jesus, com Jesus e em Jesus, para a glória de Deus Pai. Assim aconteceu com Francisco também de Assis.
E uma das coisas que mais me impressiona na vida deste santo, que era filho único de Dona Pica e senhor Bernardone, ele era simplesmente o líder da juventude de Assis no seu tempo medieval, onde a igreja vivia um secularismo muito acirrado, onde a fidalguia era predominante, mas a pobreza era também algo predominante, onde a fé das pessoas muitas vezes esfriavam. E nesse momento, o que aconteceu? Simplesmente esse jovem, com mais ou menos 20 anos, depara com uma luz dentro de si e começa a ver aquilo que os olhos humanos não vê. Ele sente no coração um estremecimento, um terremoto, uma revirada no seu interior, nos seus objetivos, e Deus foi o moldando de acordo com o que o tempo passava. E porque ele percebeu que tudo era irmão, todas as criaturas, tudo aquilo que foi criado por Deus irmanava, estava dentro de uma fraternidade oriunda da mão de um único Deus, ele começou a louvar e bendizer a Deus, inclusive morreu fazendo um grande louvor às criaturas. E ele morreu muito jovem por causa dos seus sacrifícios, por causa dos seus jejuns, porque ele abraçou e casou com a irmã pobreza, no sentido literal da palavra. Renunciou a toda a sua herança, da qual ele tinha direito. Ele era herdeiro universal de uma fabulosa riqueza, era filho de uma refinada francesa chamada Dona Pica. E por isso ele era chamado de Francisco, que significa em francês Francisco, porque o nome correto dele era João Batista. Mas como ele era filho de francês e falava, balbuciava palavras em francês, e filho da francesa que se destacava no meio daquele povoado, daquela aldeia, ele ganhou o apelido de o francesinho Francisco. E uma das coisas que mais me admira, eu volto a repetir, é quando ele vivia num tempo em que a lepra era algo repugnante, como sempre foi e é, apesar que hoje ela já tem um controle. Naquele tempo, absolutamente nada, as pessoas morriam caindo aos pedaços. A lepra carcomia os dedos, carcomia o nariz, os lábios, as orelhas dos leprosos caíam. Eles tinham uma cor diferenciada, arroxeada. Eu cheguei a conhecer muitas pessoas leprosas na minha infância. A gente era proibido de chegar perto. E quanto mais voltar no tempo, mais repugnância e mais medo as pessoas tinham dessa doença terrível, que quando diagnosticada a pessoa era lançada fora da comunidade para viver no leprosário. Inclusive o São Damião de Molokai, ele foi para uma ilha maldita onde só tinha leprosos, e ele foi inspirado por Deus e ele se tornou um leproso junto com os leprosos, mas ele foi lá para transformar aquela ilha. Era uma ilha maldita onde só escutava gemidos e toda a paisagem era composta de homens e mulheres deformados e crianças. Ele mudou toda a paisagem, estimulando todos a plantar flores, levou todos a aprenderem a cantar, formou um belíssimo coral, e ali ele contaminou com a doença e morreu leproso, mas por amor a todas aquelas criaturas de Deus, ele deu a própria vida, entregou-se inteiro nas mãos dos leprosos numa ilha maldita. E São Francisco, ele tinha essa repugnância, era jovem, bonito, mas como ele tentava de todas as formas ficar livre daquilo que era contra a vontade de Deus, que era anticaridade, ele
lutou contra si mesmo, contra a própria repugnância e beijou a ferida de um leproso. E quando ele conseguiu quando ele conseguiu se auto-vencer e conseguiu alcançar essa meta, esse objetivo, ele saiu cantarolando, porque ele estava feliz demais, porque venceu o medo e tudo aquilo que era da sua época, beijando o leproso. Quer dizer, um gesto mais profundo de amor, beijar uma ferida viva. E a partir de então ele continuou lutando contra tudo e absolutamente tudo que ia contra a vontade de Deus, abraçando tudo e todos, porque via em todas a fraternidade, eram todos irmãos. Ele não se posicionou de forma alguma melhor do que ninguém, por isso casa-se com a mãe pobreza e se despe diante de uma comunidade escandalizada, devolvendo ao pai que lutava para que ele voltasse para a riqueza, para a opulência. Ele devolveu as próprias roupas e devolveu ao pai o próprio sobrenome, para se tornar simplesmente aquilo que ele era na autenticidade. Alguém, como todos os alguém, uma persona, uma pessoa igual a todos, no sentido literal da palavra. E diante deste ato dele, que fecharemos nossa mensagem aqui, nós somos sobrecarregados de repugnâncias de muitas coisas. Nós somos intolerantes, nós temos preconceitos sérios até contra nós mesmos. Muitas vezes não amamos partes do nosso corpo, não amamos muitas vezes coisas que nos marcaram de alguma forma por um apelido ou algo que eu olho no espelho e não concordo com o formato, não concordo com... Simplesmente rejeito uma parte de mim que, se eu ficar sem aquela parte, sem aquele membro, sem aquele detalhe, quanto não daria para poder pegar de volta? Porque todas as partes do nosso corpo, todos os membros, os dedos, qualquer órgão externo tem a sua devida importância. E muitas vezes nós rejeitamos, como tem pessoas que se automutilam, tem pessoas que gastam fortunas e nunca chega à satisfação pessoal de dizer: pronto, está do jeito que eu quero. Sempre insatisfeitos. Isso já é uma patologia grave. E diante disso, há uma pergunta no ar. Eu estou satisfeito? Eu estou grato, sou grato a Deus por aquilo que eu sou, por aquilo que eu possuo, por aquilo que eu tenho, por aquilo que nasceu comigo, que é congênito, veio comigo desde o ventre da minha mãe. As marcas da hereditariedade, o que eu herdei do meu pai, da minha mãe, fisicamente ou não, eu estou satisfeito, estou em paz comigo mesmo por isso, porque se eu não tivesse, ou se eu fosse deformado, aleijado, ou simplesmente completamente deformado, vamos dizer assim, será que eu já pensei nisso? E quando a gente fala da gente mesmo, existe um grau de preconceito e um grau de sentimento quanto a isso. E quando se trata dos outros, né? Será que eu tenho aceitado as pessoas como elas são? Será que eu tenho olhado para as pessoas sem ver o que elas trazem de externo, mas olhar dentro delas
que o coração com os sentimentos, que a pessoa tem a sensibilidade, as dores são idênticas muitas vezes às minhas, os mesmos sentimentos nós carregamos, os sofrimentos que o outro carrega. Por que nós somos tão superficiais ao ponto de julgar as pessoas por aquilo que elas vestem ou por aquilo que elas aparentemente carregam pela aparência, por um momento, um jeito de ser, um jeito de falar? Por que nós implicamos? Por que nós criamos tanta antipatia a certas pessoas gratuitamente e dizemos atrás de uma desculpa que meu anjo da guarda não deu certo com o anjo do fulano? Os anjos da guarda são juntos. Nós, é nosso gênio, é nosso temperamento, é nossa perversidade, nosso egoísmo e arrogância, é que não deu certo comigo mesmo. É algo que implodiu dentro de mim. Porque quando eu experimento o amor de Deus como Francisco, que repugnava os leprosos, e eu quero dizer até e contar um pequeno testemunho que quando eu era criança, eu estudava no Grupo Santa Teresinha na Avenida Paranaíba, eu estava no 2º ano primário, me lembro, e o Grupo Santa Teresinha não tinha muros, era todo um gramado que se estendia até as ruas, que tinham muito poucas casas naquele tempo. E debaixo de um pé de jatubá muito alto, grande, que tinha no fundo nas proximidades do Grupo Santa Teresinha, tinha um casebre feito quase que de pau a pique misturado com adouro, e ali era uma casinha minúscula e morava uma senhora leprosa. Ela vivia no nosso meio, ela não foi para o leprosário, mas ela já tinha desfigurações no rosto, a cor, e ninguém abordava, ninguém chegava perto. E as nossas autoridades escolares nos proibiam, na hora do recreio, de aproximar daquela casinha. E eu me lembro perfeitamente que eu olhava aquela senhora maltrapilha de longe, sozinha, cuidando das coisas do lado de fora, lavando roupa na bacia. E eu a via e meu coração rasgava de compaixão de vê-la naquela situação, e principalmente nem ela aproximava de nós, e todos os alunos morriam de medo e eram proibidos de chegar perto. Eu, num dado momento, eu fui impulsionado pelo meu coração e eu fui até aquela casa. E aquela mulher me olhou surpreso e eu disse para ela: a senhora me dá um copo d'água? E ela disse: pois não, meu filho. Ela trouxe um copo de alumínio muito bem lavadinho, com a água, e eu bebi a água não porque eu estava com sede, mas é porque eu queria ser solidário com ela. Hoje que eu analiso isso. No outro dia, minha mão amanheceu inchada, minha mãe questionava se eu tinha caído, machucado. Eu tenho certeza que isso foi uma reação de alguma coisa ligada a ela. Mas é óbvio que eu já fiz exames logo tempos depois e não tenho nada dessa doença terrível. E mesmo se eu tivesse por esse ato meu, eu não me arrependeria. Eu voltaria e faria do mesmo jeito. Porque quem não nasceu para servir, quem não nasceu para amar, não serve para viver. São Francisco entendeu perfeitamente isso. Eu entendo isso desde criança, porque todos juravam que eu seria um padre. Todos juravam que eu seria por causa da minha piedade, grudado e plugado no texto que minha avó fazia para mim de conta de lágrimas. Eu vivia rodeando um oratório no quarto da minha vovó, olhando as santas e admirados com a beleza dos santos. Eu ficava fascinado com os crucifixos, eu ficava fascinado nas missas, eu brigava para ir para a igreja. Às vezes, minha mãe tinha de fazer alguma batininha para mim ir para a igreja. E a vida me levou para outros caminhos, porém, a minha vocação eu sei qual é. A vocação de amar todos de uma forma igualitária e universal, incondicional e sem ter preferências por um ou por outro.
Me mantenho na neutralidade diante de duas pessoas em litígio, porque a verdade é que deve ser dita. Eu não tenho que ter parcialidade diante dessas questões. Ao contrário, eu tenho que buscar o Deus do alto para que Ele revele no coração daquelas pessoas em litígios, que se entendam e que se desculpem e que se confraternizem. Por isso que as mensagens são mensagens que nos levam, mesmo se as pessoas não ouvirem isso, porque não vivemos num tempo de egoísmo, de cada um para si, Deus para todos. Nós vivemos numa era de individualismo de uma tal maneira que as pessoas parecem sombras solitárias, umas andando para um lado para outra, mas todas curvadas e plugadas numa caixinha chamada celular. Conversa-se muito tempo no celular, mas eu não paro para conversar um pouquinho, ou dar um bom dia, um sorriso, um dedo de prosa com ninguém. É muito estranho isso. Muito menos um dedo de prosa com o Senhor. E essa mensagem de hoje é exatamente para isso, que os nossos corações leprosos, cheios de feridas, mas não feridas porque está doente, mas na doença do individualismo, do egoísmo, do egocentrismo, da alta idolatria, a egolatria, e tudo isso que diz respeito a mim, os narcisismos existentes, a insatisfação existente, tudo isso nos leva a repudiar os outros, distanciar dos outros. E quando buscamos é por interesse, algum interesse. Que tudo isso seja quebrado, como foi quebrado na vida de Francisco e de tantos santos. E que nós possamos ser verdadeiramente irmãos e cristãos e perseverar dentro deste caminho, o qual Deus riscou diante de nós, colocou diante de nós, que se chama Jesus. Nós estivemos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.